Quando a gente fala da favela, primeiro, né, eu também, o André, se depois quiser complementar alguma coisa, quando a gente fala de favela e de periferia, a gente está falando daquilo que a elite não quer. Se vamos supor que a água mineral, vamos supor que tem uma água, tá, maravilhosa, e, sei lá, e coisas, as melhores vistas da cidade, que na verdade são atenção, mas se tivesse fontes de recursos maravilhosos ali nas favelas, com as melhores coisas privilegiadas, o que fariam? Iriam tirar as pessoas de lá para justamente terem acesso. E é aí que a gente vai entrar numa coisa que eu quero pedir para o André explicar, que ele vai entrar exatamente nesse tema que eu dei uma introduzida aqui para vocês. Ô, André, o que você pode comentar com a gente aqui sobre a situação do bairro de Copacabana, que pega o Leme também, né? Mas essa região toda aqui, e a questão de desvalorização pela violência e como é que fizeram para valorizar o bairro. Queria levantar essa bola aí para o pessoal entender o que acontece. Isso é interessante. Em 2009, quando o Eduardo Paes foi eleito, e logo depois o Rio ganhou o direito, né, depois 4 anos, de sediar as Olimpíadas e de sediar também a Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo era no Brasil todo, mas por Maracanã ser aqui e ser o local onde iria ocorrer a final da Copa do Mundo, o Rio de Janeiro teve uma projeção muito grande em relação à Copa do Mundo. Nós sabíamos que quando o Rio de Janeiro ganhou o direito de sediar as Olimpíadas, que iria iniciar-se aqui no Rio de Janeiro um processo de remoção em massa. Agora, o prefeito Eduardo Paes, ele mudou a metodologia do processo de remoção. Ele não utilizou-se mais da força do trator. Ele arquitetou um projeto de modelo de cidade, que era uma cidade elitizada, gentrificada e mercantilizada, uma cidade-empresa, muito boa para se investir, mas muito ruim para os cidadãos que residem nela continuarem vivendo. Essa era a cidade que foi arquitetada e idealizada pelo prefeito Eduardo Paes. E aí, ele arquitetou um plano de não utilizar-se mais da força do trator para a realização das remoções. Ele realizou essas remoções, muito parte delas, com o processo da gentrificação. A gentrificação é uma palavra que não tem tradução para o português, mas o importante não é saber a tradução, é saber como ocorreu esse processo. Primeiramente, quero dizer a vocês, você que votou no Eduardo Paes, o Eduardo Paes é o medalha de ouro, ele é o número 1 no ranking das remoções, ele superou Pereira Passos e Carlos Azerdo. Foi o prefeito que mais removeu na história da cidade do Rio de Janeiro, através do processo da gentrificação. Agora, como que o Eduardo Paes elaborou e arquitetou esse processo? Tinha uma peça central e fundamental para o processo da gentrificação. Qual é? As UPPs. A UPP nunca foi um projeto de segurança pública preocupado em acabar com a venda de varejo de drogas nas favelas. Muito longe disso. A UPP era o fator determinante. Porque como que ocorre o processo da gentrificação? A gentrificação ocorre quando há um enobrecimento em uma área, em um bairro ou em uma região. E como que se dá o enobrecimento dessa área, desse bairro, dessa região? Com a implementação de novos estabelecimentos comerciais e com a implementação de novas construções habitacionais. Agora, pensa com a cabeça de um empresário. O empresário, quando ele vai abrir um comércio em uma região, em um bairro, ele faz um levantamento. Né? Ele faz um levantamento. Agora, qual é a principal preocupação de um empresário que vai abrir um comércio dentro de um bairro? É a questão da segurança. Então, a UPP ela veio para isso, para dar uma falsa sensação de status de segurança. Então, isso valorizou os imóveis na favela. Para vocês terem uma ideia, na Babilônia, uma kitnet, na época lá atrás, 2009, 2010, 2012, uma kitnet, dependendo da questão onde ela encontrava-se, né, a questão logística onde ela encontrasse, em relação à questão paisagística, a Babilônia é muito linda, custava R$2.000. Estou falando de uma kitnet, o aluguel. Então, ocorreu um processo de gentrificação não só na favela, mas como no bairro do Leme todo e em Copacabana. Né? Valorizou-se os imóveis, né? Justamente com a implementação das UPPs, né? No Cantagalo, no Pavão, no Tabajaras, aqui na Babilônia e no Chapéu Mangueira. Então, a UPP ela era o carro-chefe desse projeto de modelo de cidade que nos foi apresentada pelo prefeito Eduardo Paes. E aí,
ele usou diversas metodologias que eu quero falar para vocês, das quais ele utilizou-se na Babilônia e em outras favelas. O que ele fez? Primeira coisa, para iniciar o processo de remoção, o Eduardo Paes, ele utilizou-se da GeoRio, que é o órgão competente para fazer pesquisas e estudos sobre o solo. O que ele fez? Ele condenou centenas de áreas no Rio de Janeiro, nesses morros e áreas de encosta, que não eram condenáveis, porque na lei orgânica do município do Rio de Janeiro, que é a Constituição Municipal, ela nos dá o direito de contratar um engenheiro para a realização de um contralaudo. E aqui eu quero agradecer ao Maurício Campos, que realizou centenas de contralaudos, que fez que, através desses contralaudos, as favelas permanecessem nesses morros e áreas de encosta na Zona Sul. Acho que outra coisa que é importante pontuar, em toda a Europa, quem mora nos morros e áreas de encosta é o rico. Só o Rio de Janeiro, geograficamente, que tem essa diferenciação. Quem mora nos morros e áreas de encosta, nas áreas nobres aqui, é o pobre, é o nordestino, é o negro, que construiu essa cidade com a sua força de trabalho, e hoje essa cidade não o quer mais nessas regiões ricas da cidade, né? Essa que é a grande realidade. Então, o Eduardo Paes utilizou-se da GeoRio, construindo laudos fictícios para elaborar o processo da remoção. Eles fizeram uma parceria com a empresa Light. A empresa Light, ela trocou as geladeiras, deu uma geladeira que consumia menos energia, as lâmpadas, e falou para a favela: fiquem tranquilos que vai ter uma taxa social. Posso falar para vocês, até hoje, tem moradores aqui que saem de manhã, tá, para trabalhar, e volta à noite só para dormir. Sabe quanto esses moradores pagam? 1.000, 1.200, 2.000. Teve moradores aqui que pagam 3.000 de conta de energia elétrica. Agora, isso é um erro aleatório da Light? Não, isso faz parte da gentrificação, é o encarecimento no custo de vida que vai tornando a vida do pobre nessas regiões nobres insuportável, ao ponto dele chegar a vender o seu barraco e ir embora. Na verdade, o Eduardo Paes queria mudar a roupagem de quem mora e quem vive nos morros e áreas de encosta. Eles não conseguiram, o projeto não deu certo, mas ele tentou. Eles tentaram fazer isso, tentaram fazer um processo de higienização da pobreza nesses morros e áreas de encosta situados aqui na região nobre, aqui da Zona Sul. Então, ele utilizou-se desses mecanismos, né, do encarecimento, da GeoRio. Para vocês terem uma ideia, só para encerrar, aqui na Babilônia, eles condenaram toda a parte alta da Babilônia como classificação vermelha, classificação de alto risco. E a Babilônia tem algo interessante, ela não iniciou-se de baixo para cima, ela iniciou-se de cima para baixo. Então, os moradores mais antigos vivem nessa área. E a área da APA, porque eles utilizavam de duas metodologias, a questão da área de risco, através da GeoRio, e a área de proteção ambiental. O interessante é que a área da APA aqui na Babilônia foi demarcada em 91. E esses moradores têm casas centenárias na parte alta da Babilônia, de pau a pique ainda. Então, assim, eles já encontravam-se ali, eles não invadiram nada. Foi a demarcação que colocou eles na área da APA. Então, eles utilizavam-se dessa questão que a gente chama de racismo ambiental, porque se você for no Joá, se for onde a própria Rede Globo construiu o Projac, lá também é área de proteção ambiental. E ela desmatou tudo e está tudo certo. Por isso que a gente chama de racismo ambiental, que só se degrada o meio ambiente quando é o pobre que desmata. Então, ele utilizou-se dessas duas ferramentas, da questão ambiental, das APAs, e da questão das áreas de risco, para fazer o processo da remoção juntamente com o encarecimento do custo de vida. Agora eu vou falar para vocês. Eu presenciei nessa luta muitas pessoas que foram a óbito, porque a remoção mata. Porque a nossa casa não é só a questão física da vara de ferro, da pedra, do cimento, que constrói a parte física da casa. Tem ali na nossa casa a nossa memória, a nossa história, os nossos natais, os anos novos, sabe? Todos os aniversários que foram feitos e realizados nessa casa. Então, a nossa casa é uma extensão da nossa vida. E quando isso é dado sem ser de forma consensual, eu vi vários moradores que, ao passarem pelo processo de remoção, serem jogados para lugares longínquos de onde ele vivia, de onde ele tinha construção social, laços sociais, vários vieram a óbito, vários morreram nesse processo. A remoção também matou muita gente no Rio de Janeiro. Tá? Pensem nisso quando você ficar aí falando desse genocida liberal e neoliberal do Eduardo Paes.